E nós vamos conversar com um cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também coordenador do Observatório Político Eleitoral e do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, Josué Medeiros. Bom dia, Josué. Bom dia, Glauco. Bom dia aí quem nos escuta e nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Josué, antes de entrar aqui no cenário político nacional, a gente precisa falar a respeito do atentado que sofreu a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, ontem, quando chegava ali na porta da sua casa em Buenos Aires. Segundo a Polícia Federal do país, um homem brasileiro identificado como Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos, foi o autor desse atentado, né? E o presidente argentino Alberto Fernandes, inclusive, falou que a arma utilizada tinha 5 projéteis e não disparou, apesar de ter sido acionada. Como é que você viu esse episódio? E isso traz também uma preocupação em relação à violência de cunho político para o Brasil? Com certeza, Glauco, esse episódio é dramático, né, para a conjuntura da América do Sul. A violência política que a gente já vê aqui no nosso contexto não vai ficar só no Brasil, né? Ela se dissemina e vai se retroalimentando. Acho que a fala final do Bolsonaro no debate da Bandeirantes deixa isso bem nítido, né? Que ele vai citando os países da América do Sul e dizendo como eles estão sendo destruídos pela esquerda, e que isso aconteceria com o Brasil também. E o que implicaria uma vitória do Bolsonaro para toda a região nas eleições de 2 de outubro, né? Então é bem dramático o que a gente está vivendo, e esse episódio vem confirmar algo que acho que todo mundo que defende a democracia no Brasil já sente, já elabora e já reflete. Inclusive, além das medidas de prevenção em relação à violência política, nós temos que tratar melhor esses episódios, né, Josué? Porque, por exemplo, hoje eu estava vendo ali nas manchetes que o guarda municipal Marcelo Arruda, que foi morto a tiros por um policial penal bolsonarista em Foz do Iguaçu, deu o resultado do exame toxicológico dele, dizendo que ele não estava sob efeito de drogas ou álcool. Eu fico pensando, poxa, ele foi assassinado. Então a gente está fazendo uma inversão, né, tentando de alguma forma culpabilizar a vítima pelo atentado brutal que sofreu. Isso precisa ser... A violência política não pode ser naturalizada e precisa ser tratada de melhor forma também pela mídia tradicional, de uma forma geral, Josué? Exatamente. Eu acho, Lau, que aqui no Brasil, mas também na Argentina, né? Você deve ter visto que o Alberto Fernandes decretou luto, feriado nacional, né? Para que as pessoas pudessem refletir sobre o atentado, e a mídia tradicional de lá e alguns partidos de oposição criticaram, dizendo que era uma medida eleitoreira. Então, se você tem um episódio desse, né, que uma vice-presidenta e ex-presidenta é quase assassinada em público e o país não se une, é porque a violência política está sendo naturalizada. E eu acho que aqui a gente tem uma situação muito parecida, né? E a gente vai precisar pensar, depois das eleições, com a vitória de algum candidato que represente a democracia, como reunifica o nosso pacto social e o nosso pacto político com uma dimensão que a violência política não seja mais tolerada. Porque, de fato, ela não só é tolerada, como aqui também é incentivada, né? Nós temos muitos candidatos, inclusive não só a presidente, mas também a governador e principalmente no parlamento, de uma forma geral, que incentivam e estimulam esse tipo de discurso de ódio, e é realmente algo bastante preocupante nesse caso, né, Josué? Porque além do processo eleitoral, nós vamos ter depois aí muito tempo até a posse do presidente, dos novos governadores e também dos novos deputados. É um período de instabilidade. Exatamente. A gente vai ter o 7 de setembro agora, né, como um ponto alto dessa instabilidade, porque o Bolsonaro segue convocando seus apoiadores mais radicais, né, para um ato em defesa da liberdade, entre aspas. A gente vai ter o próprio dia da votação, né, com as medidas corretas que o TSE tem tomado sobre entrar com celulares na cabine de votação e sobre proibir a posse de armas no dia da eleição, né? Vai ter gente resistindo contra isso, lutando contra isso, e depois a estabilidade para garantir que o resultado das urnas seja aceitado, né? Seja confirmado, porque o Bolsonaro já avisou que não vai aceitar. Então serão aí meses dramáticos, que não serão só no Brasil. No sábado ou no domingo, dia 4, né, a votação da Constituinte no Chile, esse episódio agora na Argentina. A gente tem que estar muito alerta aí para defender a democracia no nosso país, na nossa região.
Josué, agora falando aqui do cenário político nacional, em relação à pesquisa Datafolha divulgada ontem, né? O ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto, oscilou negativamente 2 pontos percentuais em relação ao último levantamento, e Jair Bolsonaro tem 32%. Fazendo a conta ali, o Lula tem 48% dos votos válidos, e nesse levantamento Ciro também oscilou positivamente 2 pontos, Simone Tebet foi a única que cresceu acima da margem de erro de 2 pontos percentuais, indo de 2% para 5%. Esse cenário, ele torna mais difícil uma resolução no primeiro turno, ou você acredita que isso tenha sido um efeito por conta do debate, do início da propaganda eleitoral, e pode mudar de novo à medida que se aproximar do dia da eleição propriamente dito? Josué? Eu acho que pode mudar de novo, Glauco. Eu tenho dito que sem nenhum fato novo, a tendência é que Lula e Bolsonaro fiquem estagnados, com variações dentro da margem de erro, né? O que a gente chama de fato novo? É algum evento muito impactante, como foi a facada que o Bolsonaro sofreu em 2018. Então, sem fato novo, as estratégias de campanha tendem a amarrar, segurar esse eleitorado que já foi conquistado antes da pré-campanha, né? Até durante a pré-campanha, quer dizer. Então, o Lula fica sempre nesse patamar de 45%, com uma variaçãozinha para mais ou para menos, e o Bolsonaro nesse patamar de 30%, com uma variaçãozinha para mais e para menos. E aí, os candidatos que são franco-atiradores, né, que estão virtualmente fora do segundo turno, tendem a ter oscilações maiores, porque isso, tem um desempenho melhor no debate, porque estão mais leves, né? Porque tem algum deslocamento de gente que está em dúvida, mas que na reta final, na última semana, tendem a voltar para os polos, né? Eu estou apostando muito que, sem nenhum fato novo, a última semana vai ser um debate sobre decidir ou não a eleição no primeiro turno, né? A campanha do Lula fazendo um debate sobre voto útil em defesa da democracia, e o Bolsonaro aumentando o terror contra a volta da esquerda, né? E que essas duas estratégias tendem a sugar os votos que estão aí espalhados no Ciro, na Simone, nos outros pequenos candidatos e nos indecisos. Inclusive, observando um detalhe aqui do Datafolha, Josué, a gente observa que houve essa oscilação negativa de 2 pontos do ex-presidente Lula, mas quando vemos a simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, essa diferença oscilou positivamente de 13 para 15, então aumentou a distância de Lula para Bolsonaro, o mesmo movimento que foi observado também na pesquisa Quest e na IPEC, as duas divulgadas nessa semana. Então, na prática, o presidente Jair Bolsonaro ele não tem conseguido crescer, né, durante esse período, até mesmo com essas oscilações no primeiro turno. No segundo, ele continua muito atrás de Lula. Exatamente, Glauco. Acho que o importante dessa semana das pesquisas é uma convergência do IPEC, do Quaest e do Datafolha, né? São 3 pesquisas feitas com método presencial e com uma segmentação onde o eleitorado de baixa renda é maior. As pesquisas telefônicas, além de ser um método telefônico que a gente ainda tem alguma dúvida, algum questionamento sobre isso, elas têm uma segmentação da baixa renda muito pequena, 25%, 28% da segmentação. Então, isso ajuda a explicar por que as pesquisas telefônicas, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é melhor, né? Uma vez que o Lula tem mais votos justamente na baixa renda. Então, essa convergência é importante e ela indica isso que você apresentou, que o Bolsonaro não consegue tirar votos do Lula. Esse é um elemento muito importante do atual cenário. O Bolsonaro até cresceu, né? Se a gente vai ver uma curva desde maio, você vê que o Bolsonaro cresceu, ele tinha 25%, foi para 32%, né? 30%, 35%, aí vai variando um pouquinho. A diferença caiu, era de 17, 18 pontos, hoje é de 12, 13, mas isso não foi em cima do voto do Lula. Então, para o Bolsonaro isso é insuficiente. Ele, na prática, recuperou um eleitorado que era dele, que estava espalhado aí para Sérgio Moro, para uma indefinição, mas isso não é suficiente para ele virar o jogo e ele vai tentar aí nos próximos dias, né, tentar produzir um fato novo. O problema é que o fato novo que ele produz é sempre contra ele, né, que é essa ataque à democracia, ataque às instituições, e isso tende a unificar as forças democráticas. Foi exatamente o que aconteceu no debate quando ele atacou a jornalista Vera Magalhães, né? Ele, ali, se ele tinha alguma chance de ganhar o debate, ele perdeu, porque todo o debate se voltou para o tema das mulheres e a defesa dos direitos das mulheres, do empoderamento das mulheres, e o Bolsonaro não conseguiu mais se reposicionar.
E nós vemos também aqui que tivemos as pesquisas estaduais, o Datafolha em São Paulo, Rio e Minas Gerais, e quando se vê ali a disputa presidencial, Lula também vence nos 3 estados, né? E quando a gente lembra que Jair Bolsonaro, no primeiro turno de 2018, ganhou nos 3, é uma diferença bastante grande de cenário, inclusive falando de São Paulo particularmente, né, Josué? Porque a única vez que um candidato do PT venceu no primeiro turno em São Paulo desde 1989 foi Lula em 2002. Então, quer dizer, não é tão fácil para o PT vencer em São Paulo, tanto no governo do estado que nunca teve, mas também na disputa presidencial. Isso mostra uma mudança de cenário relevante também em relação à última eleição? Mostra sim, né? Eu acho que a gente já conversou isso aqui, inclusive, né? Eu sempre registro que o antipetismo é uma força na sociedade brasileira, uma força bem antiga, mas que em 2018 esse antipetismo não enfrentou o Lula, né? Bolsonaro, quando encarnou o antipetismo em 2018, ele enfrentou o Haddad, que por mais qualificado que seja como quadro político, por mais qualificado que tenha sido no seu ministério e na prefeitura, ele não é o Lula. Então, você enfrentar o antipetismo com um jogador importante, né, é uma coisa, você enfrentar com o seu grande craque é outra coisa. Então, a gente vai ver mesmo o tamanho do antipetismo agora, porque é uma disputa entre Lula e Bolsonaro. E como você acabou de dizer, né, no Sudeste, que foi o lugar que o Bolsonaro ganhou de 70-30, a situação está bem mais equilibrada. Mesmo que o Lula termine não vencendo nesses estados, empate, digamos assim, já é um avanço muito grande com relação a 2018. Agora, falando em relação à disputa estadual no Rio de Janeiro, Josué, segundo o Datafolha, o governador Cláudio Castro, que tenta a reeleição, tem 31% das intenções de voto, e o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, tem 26%. Considerando que a margem de erro da pesquisa estadual é 1 ponto maior, né? São 3 pontos percentuais para mais ou para menos em relação à pesquisa nacional, coloca ali os dois no limite do empate técnico. Como é que você viu essa pesquisa e quais as possibilidades que você vislumbra para um eventual segundo turno entre esses dois candidatos, Josué? Olha, sobre o Rio, Glauco, a primeira coisa que a gente tem que registrar é que o Cláudio Castro tem uma estratégia mais ampla do que a do Bolsonaro, né? Embora eles sejam do mesmo partido, o Cláudio Castro tenta mostrar que governou, né? Ele pegou muito dinheiro da privatização da SEDAI, na minha opinião, usou esse dinheiro de modo equivocado, né? De modo ruim para as instituições, para a democracia, porque distribuiu visando as eleições, mas de um modo menos imediato do que o Bolsonaro fez, né? O Bolsonaro fez o Auxílio Brasil às vésperas da eleição. O Cláudio Castro vem fazendo isso já há um tempo. Então isso dá para ele uma narrativa de que ele governou, começou a reconstruir o Rio, né, o que ele diz, e que precisa continuar. Então, dito isso, é muito importante para o Freixo que essa distância não esteja tão larga, né? O que o Cláudio Castro esperava é que com essa estratégia, que é uma estratégia de buscar um voto mais amplo, coisa que o Bolsonaro não faz, o Cláudio Castro estivesse mais distante do Freixo, isso não vem acontecendo. Então isso joga para a gente um cenário de um segundo turno em aberto. É um segundo turno em que é possível uma virada do Freixo sobre o Castro, porque a gente sabe que no segundo turno é muito difícil quem passa em segundo ocupar o primeiro lugar, né? Virar, porque é um tempo muito curto de campanha. Só que se a distância entre os dois não é tão grande, que é o que está acontecendo até agora, a virada é sim possível. Então o que a gente tem que acompanhar no Rio de Janeiro é se essa distância vai se manter nesse patamar de 5%, 6%, 7%, ou se o Cláudio Castro vai conseguir abrir, que é o objetivo dele, a grande estratégia dele de campanha. É interessante você citar essa questão do uso do dinheiro da SEDAI, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro essa semana, inclusive, sugeriu usar recursos de vendas de estatais para bancar o Auxílio Brasil de R$600 a partir do ano que vem. E é algo interessante do ponto de vista da tática eleitoral, porque ele faz uma promessa para parte da elite brasileira e também para parte das camadas mais pobres, embora até o próprio secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia tenha dito que a atual legislação não permite utilizar essas receitas federais para o pagamento, porque elas têm que ir para o abatimento da dívida pública. Mas como é que você vê? É uma estratégia que tem sido usada por esses candidatos que são populistas de extrema direita, quer dizer, acenar para a elite, mas também acenar para as camadas mais pobres da sociedade, Josué? Com certeza, Glauco, acho que você matou a charada aí, né? Uma estratégia de pinça, digamos assim, né? Porque o Bolsonaro percebe que ele perdeu o apoio das elites que ele tinha em 2018, né?
A gente analisando aí, monitorando as eleições, no Observatório Político Eleitoral, a gente tem um projeto de monitoramento das eleições bem amplo, com 30 estudantes de graduação, 3 de mestrado, e a gente vê que as elites ainda, né, não apoiam Lula. Isso não acontece, mas elas tampouco estão fechadas com Bolsonaro como estavam em 2018. Tem um cansaço, né? Tem uma rejeição a essa dinâmica dele sempre de conflito, sempre de combate. E ele tenta acenar, como você disse, com coisas que ele não fez e que ele prometeu fazer. Então, essa não entrega dele é bem significativa também como um elemento para a gente avaliar as eleições. Com relação ao que ele faz para os mais pobres, aí entra num outro jogo, né? Numa outra chave, que é o fato de que nem o Bolsonaro acredita na própria estratégia, né? Como ele próprio não fala o tempo todo do Auxílio Brasil, como ele próprio vem de uma trajetória de criticar o Bolsa Família e do nada ele mudou de posição, ele não consegue consolidar no eleitorado que ele vai mesmo manter o Auxílio Brasil, ampliar o Auxílio Brasil como ele promete. Em vez dele só falar disso, ele fala de urna eletrônica, ele fala de esquerda, ele fala de um monte de coisa, e ele próprio faz a mensagem dele ficar difusa, ficar confusa. Então, eu acho que, dos dois pontos de vista dessa estratégia que você desenhou tão bem, eu acho que ele está falhando. A elite não acredita mais e o povo não confia porque ele sempre falou outra coisa, e quando ele vai para um debate, para uma sabatina ou para um discurso, ele prefere falar de urna eletrônica, prefere falar de golpe do que falar dos problemas das pessoas mesmo. Josué, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Um ótimo dia, ótimo final de semana. Até a próxima. Salve, Glauco. Foi um prazer. Até a próxima. Conversamos aqui com o cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório Político Eleitoral e do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, Josué Medeiros. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.